Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para um culto online, mais um domingo. Já passou praticamente um ano sem estarmos juntos na igreja presencial. E com alegria que nós continuamos nessa fé, nessa caminhada. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que está no livro de João, capítulo 15, versículos de 5 a 8. Então vamos acompanhar. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, aqui é condicional. Primeiramente, nós oramos por quase tudo. Mas tem orações que funcionam, orações que não funcionam. Por quê? Temos que estar sempre conectado com Deus. Temos que estar em Jesus, com suas palavras, praticando, melhorando nossos corações e aumentar nossa fé e amor a Deus. E para isso é um processo. Temos boa vontade de orar, mas é condicional. Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer. Então o que nós precisamos é aumentar nossa fé, é estar mais fiel às palavras de Deus, para podermos combater tantos males que tem nesse mundo. Nós estamos sofrendo com essa pandemia, com recorde de mortes, recorde de internação. E clamamos para Deus por isso, para que possa nos ajudar a melhorar, a tirar essas dores, a tirar esse pavor. E isso é só um dos setores, fora a parte administrativa, a parte de violência, seja doméstica ou seja praticado pelos delinquentes. Então, irmãos, o que eu gostaria que a igreja se unisse mais para orarmos mais, mas sempre conectado a Deus, tirando as nossas diferenças, nossas vontades, mas colocar sempre a vontade de Deus. Amém? Agora vamos convidar o grupo de louvor para louvarmos esse nosso Deus maravilhoso. Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um culto, a mais esse momento de louvor. E nesse momento eu vou compartilhar um pouco sobre o porquê que eu escolhi as músicas que vão tocar daqui a pouco. E nessa semana Deus me ensinou muito, assim, por meio de passagens bíblicas, por meio de situações do cotidiano, o quanto eu não seria nada sem a presença dele, né? E o quão insignificante minha vida seria sem o sacrifício de Jesus Cristo. E isso me fez muito refletir no quão orgulhosa eu tenho sido, no quão orgulhosa eu tenho me apresentado diante de algumas situações. E essa semana foi uma semana onde Deus quebrou muitas dessas barreiras. Acho que Ele me ensinou muito sobre a humildade. E isso me fez lembrar o quão grata eu sou, né? Por ter Deus na minha vida, por ter realmente essa companhia do Espírito Santo diariamente. E acho que por meio disso eu queria trazer essas músicas para vocês, para que vocês realmente pudessem estar refletindo mais no sacrifício que Jesus fez
e lembrar diariamente, né, que a gente não deixe de lado esse sentimento, esse primeiro amor, que a gente possa estar amadurecendo espiritualmente, né, que a gente realmente lembre do sacrifício de Jesus e lembre o quanto foi necessário, o quanto é necessário, o quanto a nossa natureza é pecaminosa e o quanto que a gente não conseguiria viver sem Cristo. Que a gente possa estar encontrando nossa segurança nele e nos tornar cada dia mais humildes como Jesus foi. É isso. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vive está. E eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deixe meu coração, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu salvador, o meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume.
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Somos Jesus, Herdeiro de Deus. Ele me leva na glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sai-se vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma,
Vamos orar. Senhor Pai, nosso Deus, é com grande alegria que estamos reunidos para poder te louvar, te glorificar, Senhor. Obrigado por ser um Deus tão maravilhoso, amável, tem protegido cada um de nós e somos muito gratos por isso, Senhor. Senhor, oramos principalmente pelas pessoas que estão enfermas da pandemia e de outras doenças, Pai, que possam fortalecer a saúde deles e fortalecer também os profissionais que cuidam deles. Senhor, nós estamos muito sensibilizados com esses acontecimentos de pandemia e de violência, Senhor. Acreditamos que o Senhor esteja no controle de tudo. Tem o porquê de acontecer isso. Mas pedimos, Senhor, que possa nos fortalecer na fé, mesmo sem entender o processo. Mas queremos crer, Senhor, que tudo que o Senhor faz para nós é bom e necessário. Tentamos combater o mal e clamamos por Ti, Senhor, para que possa nos ajudar a vencer essas dificuldades. Oro, Senhor, também pelas igrejas, para que não esfriem suas fés, para que os irmãos possam estar conectados a Ti, para poder compreender melhor os Teus propósitos, Pai. Propósitos para cada um. E continuamos, Senhor, confiando em tudo que o Senhor tem provido para nós, porque Tu és o nosso Deus, nosso Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome do seu Senhor Jesus Cristo. Amém. A leitura da mensagem de hoje está no Mateus, capítulo 12, versículo 34b, ou seja, o segundo parágrafo, que diz o seguinte: porque a boca fala o que está cheio o coração. O tema de hoje é Vamos Louvar? Agora vamos convidar a presbítera Lena para prosseguir e nos dar a mensagem de hoje. Bom dia, irmãos. Vocês estão acostumados a me ouvir fazendo a chamada à adoração, chamada ao louvor. Mas hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Realmente é um privilégio poder servir a Deus compartilhando a minha fé. Jesus diz na sua palavra que o homem fala, a boca fala do que está cheio o coração. Realmente, nesse trecho da palavra de Deus em Mateus, Jesus estava referindo aos fariseus que estavam o acusando de que ele tinha o poder vindo de Beelzebul para expulsar demônios. De fato, a dúvida do coração dos fariseus era grande em relação à sua divindade, do seu poder, e o acusavam de tudo, mas era a dureza do coração mesmo. E eles expressavam com sua boca o que estava cheio de maldade, que o coração dele estava cheio de maldade. A comunicação humana é muito interessante. Nós usamos a nossa boca
nossos gestos, nossa entonação, para expressar o que nós temos dentro do nosso coração. Dizem que a comunicação humana é apenas, na palavra, só 7% do que é literal, né? E o resto se comunica com expressões corporais, por expressões faciais, por entonação. Vamos dizer assim, muitos pacientes meus reclamam de ter dificuldade de relacionamento. Aí eu penso sobre a comunicação que eles fazem entre as pessoas que rodeiam essas pessoas que reclamam, né? Eu vou dar um exemplo. Se alguém chega e fala para o outro, bonito, hein? Será que ele está dizendo que é bonito? Está falando de beleza? Ou ele usa ironia e fala, olha que coisa feia, né? Então, apesar da palavra dita ser bonito, ele tá, na verdade, está dizendo, olha que coisa feia, né? Então, realmente, a entonação, a expressão facial, os gestos, vêm dizer muita coisa, né? Então, nós entendemos que muitas vezes dificuldades de entender o que tem no coração é que vem destruir um relacionamento, né? Por exemplo, um chefe diz assim, por favor, me faça essas coisas, prepare esses documentos. E você, naquela correria de ter que entregar outras 200 coisas, você fala assim para o chefe, tá, deixa aí. O chefe pode olhar para você e pensar, poxa, que falta de boa vontade, né? Como que me responde desse jeito? Aí já fica com má impressão, achando que você é preguiçoso, achando que você está de má vontade. Mas a expressão que você usou é, tá, pode deixar. Já com cara feia, já farto de tantas coisas que precisa fazer. E depois não sabe por que o chefe o persegue, né? O chefe não vai com a sua cara. Na verdade, a expressão que você usou era de fardo, era de irritação. Então, ou então vou dar outro exemplo. Se uma esposa falar, ô bem, por favor, leve esse lixo para fora. O marido que está sentado no sofá ou tranquilo, ele pode responder, ok, querida, sim, já vou, ou coisa assim. Ou ele pode responder, ok, já vou. Isso pode detonar até uma terceira guerra mundial. Então, essas coisas, como expressamos o que tem dentro do coração, pode ajudar a resolver problemas ou podemos criar muitos problemas. Mas o problema é o que está dentro do coração. Se todos os dias você murmura, reclama de seus filhos, do seu marido para terceiros, você, em vez de ter uma conversa franca com eles, explicar o que passa no seu coração, na tentativa de acertar, que amor é esse? O que você sente por eles? É verdadeiramente amor? Se é, vamos derramar o coração e conversar e tentar melhorar essa comunicação. Nessa pandemia, eu tenho escutado muitas reclamações, muitas lamúrias, muitas murmurações. Sim, estamos numa fase muito difícil de nosso caminho, de nossos caminhos, né? Nós, muitas vezes,
encontramos dificuldades financeiras, muitos estão fechando negócios, sem dinheiro, sem saúde, em fase de profunda crise, né, em todos os sentidos. E nós reclamamos muito do Estado, do país, das condições precárias que nós temos. Realmente é muito difícil. Mas essas lamúrias todas, nós como povo de Deus, amados de Deus, amados por Deus, como têm sido as nossas palavras? Como têm sido os nossos gestos? É de esperança? É de consolo para os outros? É de trazer à tona a maravilha que é pertencer a Deus? Qual a expressão de nossos corpos, de nossa boca? Que o Espírito Santo possa, nesta manhã, revelar o que Deus tem representado para nós e que possamos ser cada dia mais dependentes dele. Durante o ano bíblico que nós estamos fazendo, eu lendo as passagens de Êxodo, eu fui aprendendo com o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito. Eles estavam cansados de sofrer. É uma situação horrível não ter liberdade e todos os dias ser pressionados por um povo, ser discriminado por um outro povo, né, pelo povo do Egito, a trabalharem arduamente, a não ter liberdade de ir e vir. Eram escravos, né? E eles clamaram a Deus. E Deus ouviu-os e os tirou com uma série de milagres. Milagres assim, que não só da natureza, mas de coisas que não se pode imaginar. Por exemplo, a morte dos filhos primogênitos. Às vezes fico imaginando, só mesmo Deus e o anjo podem saber quem era o primeiro animal, os primogênitos dos animais, não é? Mas o povo de Israel foi poupado de ter os seus primogênitos eliminados através do sangue pintado nos umbrais da porta. Essa foi a última praga, mas 10 pragas foram feitas para que o poder de Deus, o amor de Deus, pudesse ser revelados a toda a humanidade. Àqueles que criam em Deus, o povo de Israel, e aqueles que estavam começando a conhecer esse Deus forte, esse Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que é soberano, que controla todas as leis da natureza. Mas eles passaram, depois que saíram do Egito, passaram vários anos ainda conhecendo a Deus. Quando eles estiveram entre o Mar Vermelho pela frente e a perseguição dos soldados atrás, eles se viam sem saída. Como? Nós estamos aqui no meio do deserto, nem ir para frente, nem ir para trás. A olhos humanos, isso não tem solução. Isso não vai acabar. Como? A única final para essa tragédia é morrer ou afogados pelo mar ou mortos pelos soldados. Mas Deus estava ainda para mostrar a maravilha que é
abrir o Mar Vermelho para eles passarem a seco. Isso é uma história para todo mundo ficar admirado e extremamente feliz e confiante nesse Deus maravilhoso. No capítulo 15 de Êxodo, começa falando sobre essa maravilha dos milagres, e depois a parte que Miriam louva a Deus, louva pelo que ele fez e o que Deus mostrou, seu poder, sua glória. Só que mesmo no capítulo 15, o povo de Deus já começa a reclamar. Assim que passa esse milagre, parece que eles têm uma memória muito curta. Eles não conseguem lembrar desse Deus. Eles começam a reclamar por falta de água. Esse Deus que é tão maravilhoso, tão poderoso, ia deixar eles morrerem de sede? Mas eles reclamaram, murmuraram por falta de água. Essa é a expressão do coração deles. Na verdade, o coração deles estava cheio de dúvida ainda. No capítulo 16, eles começam a reclamar. Mas lá no Egito a gente tinha pão, pelo menos. A gente podia morrer lá, mas pelo menos fartos, né? Estavam reclamando por falta de comida, de pão. E depois, ainda vem reclamar por falta de carne. Todas as memórias deles estavam focados nos prazeres físicos deles, na saciedade, ainda ligados a este mundo. Eles não conseguiam enxergar o poder e a vontade desse Deus de ter um relacionamento com eles, de realmente levá-los a uma terra que emana mel, leite e mel. A Canaã celestial, a Canaã física, no caso do povo de Israel. Eles também não se atentavam à maravilha que era ter colunas de fogo para iluminar, aquecer eles durante a noite, e colunas de nuvem para proteger eles do sol, para indicar o caminho no meio do deserto. Eles começavam a achar que isso devia ser banal. Cair pão do céu é banal, é o dia a dia. Eles não enxergavam mais a presença de Deus, enxergavam a própria necessidade. E no caso dos 12 espias, caminhando pelo deserto, eles foram espiar a terra. Então, dos 12 espias, 10 olharam para eles mesmos. E aí começaram a ver um povo fraco, um povo incapaz, um povo sem poder. E começavam a reclamar. Como nós estamos vendo o povo cananita que a gente vai conquistar? Eles são gigantes, nós perto deles somos que nem gafanhotos, nós somos nada. Então, quando eles olharam para eles mesmos, eles viram nada, e realmente eles não eram nada. Mas 2 dos espias, Caleb e Josué, eles focaram num lugar diferente. Eles olharam para o Deus que já agiu, que age, que tirou eles do Egito com poder, com a forte mão, e eles se tornaram fortes, corajosos, e eles falavam: não, vamos atrás, vamos buscar essa terra, porque nós podemos. Não com força própria eles estavam falando, nós podemos. Eles se sentiram fortes, capazes, poderosos, porque eles estavam enxergando o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. O olhar deles estavam fitos no céu, estavam fixados no Deus forte. Então, a expressão da boca deles é de poder, é de coragem, é de enfrentamento de perigos, desafios
irão aparecer, mas junto com esse Deus que já mostrou que Ele é Deus, que Ele tem poder para nos salvar, nós conseguimos. É essa expressão que os 2 espias tiveram em relação aos 10 que estavam olhando e fixando o coração para eles mesmos. Diante dos nossos desafios diários, na pandemia, como nós estamos reagindo? É isso que eu tenho pensado na minha vida. Como nós estamos, povo de Deus, como nós estamos reagindo diante dessas dificuldades todas que todos nós estamos enfrentando? Tenho certeza que não é uma coisa pessoal agora é pandêmico, é o mundo inteiro sofrendo, e nós aqui do Brasil, mesmo nas nossas casas, estamos realmente passando por uma experiência diferente, uma experiência bastante especial. Nós temos que lembrar do povo de Israel e como eles expressaram e como nós devemos expressar a nossa reação em relação a Deus. Como nós devemos nos derramar diante de Deus. As lamúrias para quem a gente deve falar. As dificuldades para quem a gente pode contar. Uma vez eu tive uma história bastante interessante. Eu estava voltando para minha casa com os 3 filhos ainda pequenos, da casa da minha sogra para minha casa. E na época nós não usávamos o Waze, não tinha referência nenhuma de como ia estar o trânsito. E aí eu peguei a 23 de maio, porque da Liberdade até a região de Vila Mariana, a gente costumava pegar 23 de maio. Quando eu entrei na 23, me deparei com o trânsito parado quase. Estava um dia chuvoso, provavelmente algum alagamento, às vezes para a 23 até esperarem cessar a água. E eu já estava preocupada, cansada, mas assim, eu disse para os meninos: ai, filhos, trânsito, vai ter trânsito. E, para minha surpresa, os meninos falam: opa, mamãe, trânsito, que bom, né? Porque nós podemos ficar aqui no carro conversando mais. Realmente, para mim, foi uma surpresa. Mas como foi confortante para mim essa expressão dos meus filhos. Como foi alegre para mim eles não se importarem com as coisas que iriam acontecer fora. Eles não reclamaram, eles não estavam preocupados quanto tempo ia passar, não estavam preocupados com o que iam comer, se iriam passar fome ou não. Eles estavam felizes porque estava tudo bem. Eu estava por lá, eu como mãe estava por lá. E isso me deixou entender que quando nós estamos com Deus no nosso barco, ou no nosso deserto, ou com Deus no nosso caminho para chegar até Canaã celestial, até chegarmos ao céu, nós temos Deus, aquele que criou o céu e a terra, mas aquele que se importou conosco, aquele que nos amou profundamente, aquele que deu o seu Filho para nos salvar. Esse Deus não vai nos abandonar nunca, a não ser que nós não o queiramos, nós o afastemos de nossas vidas, a não ser que nós preferimos dar o coração para as coisas visíveis aqui da terra.
Mas se nós focarmos o nosso olhar para Deus e crer realmente que Ele está conosco nessa caminhada da pandemia, nessa caminhada do deserto, nós expressaremos diferente toda a nossa fala, nossos gestos, a nossa expressão facial deve mudar, deve ser de esperança, deve ser de poder, deve ser uma palavra que pode confortar aqueles que estão do nosso redor. O que aprendi com o povo de Israel é que eles têm uma memória muito curta e nós não devemos ter uma memória tão curta das coisas que Deus já fez e ainda fará. Eles têm o olhar fixado neles mesmos, dentro das próprias necessidades terrenas e imediatas. Mas nós devemos fixar o nosso olhar para aquilo que é eterno e para aquele Deus que é misericordioso, para aquele Deus que nunca vai nos abandonar. Dificuldades, desafios, nós teremos. Nós teremos momentos em que pensamos que Deus está em silêncio, mas Ele está conosco. Ele nunca nos abandonará. Então, nesse momento de dificuldade no caminhar, eu gostaria de convidá-los a louvar a Deus, a expressar com confiança e com fé naquele que é mais do que poderoso e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus. Ele nos tirou já do Egito, nos perdoou através do sangue de Cristo e está nos levando nessa caminhada com grande poder e vários milagres. Vamos nos atentar às coisas que Ele tem feito por nós. Vamos nos atentar e agradecer às coisas que Ele já fez por nós. O fato de Ele estar no barco conosco, o fato dele estar no deserto conosco, isso deve ser o nosso louvor, isso deve ser a nossa alegria. E o dia a dia nós vamos viver alegres, não porque não temos dificuldades, não porque não nos falta nada, mas nós sabemos que aquele que é mais do que poderoso está caminhando conosco, está nos levando a um lugar que Ele nos tem preparado. Vamos orar? Ó Pai querido, nós queremos Te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é cheio de graça e nos amou até a morte de cruz. E assim podemos ter vida. Nós Te agradecemos porque nesses momentos difíceis nós podemos exercitar a nossa fé e enxergar a Deus que está no pronto-socorro, está nos ajudando no socorro de todos os momentos. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor é um Deus que nunca nos abandona, o Deus que se tornou carne, um Deus que anda conosco, é o Deus Emanuel. Nós queremos pedir perdão, Senhor, se muitas vezes ao olharmos para nós mesmos, nós murmuramos e reclamamos. Que o Senhor possa nos perdoar e nos dar coragem e uma visão correta daquilo que é o Seu reino, daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós realizarmos, da missão de também louvar
dizendo das suas maravilhas, para que o seu nome seja conhecido entre aqueles que buscam o conforto, a paz, a segurança, que eles possam encontrar segurança no Senhor que nós cremos. Nós te pedimos para que o Senhor esteja com cada um de nós, nos fazendo felizes simplesmente pelo fato do Senhor estar conosco. Oro e peço em nome de Jesus. Amém. Este é o momento da oferta. Na tela agora irá aparecer os dados bancários da ISP para que possa ser feito o depósito ou a transferência bancária. Caso esteja tendo alguma dificuldade, por favor, entre em contato com um de nossos líderes. O Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpri o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de culto em que podemos estar aqui, apesar de virtualmente, adorando teu nome e aprendendo a tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que aqui, nessas ofertas, esses dízimos que estão sendo entregues a ti, possam ser usados com sabedoria, Senhor, para o engrandecimento do teu reino. Pedimos a tua mão, Senhor, controle sobre toda essa situação da pandemia, Deus. É isso que te colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção do pastor. Derrama paz, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos colocar em pé então para bênção. Em pé. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém. Amém.
Queridos irmãos, antes de terminar o culto, eu gostaria de lembrá-los que semana que vem nós teremos a Santa Ceia. Então prepare o pão, o cálice e o seu coração também. Se você tem dúvida de qual pão escolher, pegue um pão sem fermento, pode ser pão de forma, pãozinho, e se preferir também, você pode estar fazendo o pão asmo, que foi ensinado durante o período de Páscoa. E o cálice com suco de uva. E é isso. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau.